Então, agora eu gostaria de convidar então o professor Júlio, a professora Renata, para compor aqui a nossa roda de conversa, para entrarmos então nesse primeiro bloco das entrevistas. Pessoal, então, dando prosseguimento ao nosso talk show, iniciamos o primeiro bloco, onde nós vamos entrevistar o professor Júlio César e a professora Renata Videira, professores da educação básica que atuam há bastante tempo. E nós teremos, então, uma rodada de perguntas entre nós e, no final do bloco, nós vamos abrir para perguntas de vocês, do público. Fiquem à vontade, o que vocês quiserem perguntar para a Renata e para o Júlio, né, eles estão aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Só para, em termos da nossa organização, eu pediria que aqueles que fossem fazer a pergunta, que levantasse a mão, e a Bruna, nossa assistente, leva o microfone até vocês, para ficar aí, e a Maria Luísa também, que está lá no fundo, pode aí dar o microfone e registrar a pergunta de vocês para todos. Bom, nós sabemos, começando aqui com o Júlio, né? Júlio. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer, né, estar aqui com vocês essa noite, participando desse evento. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui no Prof. Ok. Bom, Júlio, a gente sabe que a vida de professor é bastante árdua, né? E muitas vezes a gente pensa em ir para outra área, ir para a indústria e às vezes voltar para a área educacional, né? Então, gostaria que você contasse um pouquinho para nós brevemente a sua história de indas e vindas da docência, da atuação na indústria, né, para que os presentes aí possam situar um pouquinho mais. A minha trajetória foi assim, oscilou bastante entre a educação e a indústria, né? Eu iniciei o ensino em química e estudar química em 2006. Em 2007 eu já comecei a dar aula como professor eventual. E aí, dando aula, não sei se é isso que eu quero realmente, como será que é a indústria, né, o laboratório. E aí eu parti para o laboratório na Raizen, né? Então eu comecei lá como laboratorista por volta do ano 2011, onde eu atuei ali, né, todo o processo produtivo, análise desde a matéria-prima até o produto final, álcool e açúcar. E achei bem desgastante, achei bem complicado e não, eu acho que é a educação que eu quero, né? E aí, em 2013, eu prestei o processo seletivo, né? Abri um contrato como categoria O e retornei para a educação. Só que, nessa época, havia uma coisa que se chamava duzentena, né? Então, você abria um contrato e, quando terminava os 2 anos, você tinha que ficar em duzentena, aguardar 200 dias para poder pegar a aula novamente. E aí, como é que você faz, né? Como é que você vai se sustentar? E, em 2015, eu fiquei, então, de duzentena. Aí apareceu um convite para mim para trabalhar numa estação de tratamento de água. Eu aceitei e voltei novamente para a indústria, ficando ali por 4 anos como responsável técnico. Em 2019, né, já havia sido chamado pelo concurso, então eu estava com um pezinho na educação e lá na Águas de Jaú, na estação de tratamento. Falei, não, é a educação que eu quero. É a educação que eu gosto, é com isso que eu me identifico. A rotina da indústria é maçante, todo dia a mesma coisa. E na educação, cada dia é uma coisa diferente, né? Nunca um dia é igual ao outro. E aí, em 2019, eu me decidi desligar lá da empresa e me dedicar exclusivamente à profissão, né, como professor, como docente. Muito bom, Júlio. Então, faz parte, né, da carreira a gente experimentar, né, e ver o que realmente se afina. A nossa área permite isso, né? Você tem lá ou a educação, ou a indústria, o laboratório. Então, aí você decide o que você gosta, né? Tem outras carreiras que não, é aquilo e aquilo mesmo, né? Nossa área abre essa possibilidade, esse leque. Legal, muito bom. Obrigado, Júlio. A Renata também teve uma experiência semelhante, né? Também, sim, né? De formação. Renata, conta um pouco para nós aí como foi a sua inda e vinda aí entre educação e indústria. E o que te picou, que você ficou realmente na educação, né?
Bom, boa noite a todos. Para mim também é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Na verdade, o meu processo foi inverso ao do Júlio. Eu entrei em 2006 por coincidência, mas nós não estudamos juntos. Eu fiz a Unesp em Bauru. E em 2006 eu também já entrei numa indústria química, porque até então eu queria indústria. Só que em Bauru, naquela época, só tinha licenciatura e não tinha o bacharel. Então, eu já entrei numa indústria de couro sintético, eu era colorista, e ali eu fiquei até 2008. Comecei em 2008, o gerente me chamou, ele falou, Renata, nós precisamos treinar esse pessoal, porque eles têm muita dificuldade em pesagem, então a gente coloca lá 0,10 e de repente a gente vê uma cor que não tem nada a ver, a gente não tem mais conserto. E devido a essa pesagem, a parte enfim, básica da química que eles não sabiam, né? Então ele me deu essa né? Vamos lá, você vai ficar com um fardinho aí. Então eu quero que você pegue 2 horas do seu dia e nós vamos dar treinamento para o pessoal. Todo mundo que entrar, você vai começar a treinar esse pessoal, matemática e química básica. E o bichinho da educação me picou. Aquela pessoa que queria indústria, aquele bichinho da educação me picou. Comecei a amar ensinar e a educação ela é algo assim gratificante, porque quando você realmente consegue ensinar e você consegue ver a transformação ali naquele momento. E eu comecei a ficar encantada com tudo aquilo. E começou as minhas disciplinas de educação na faculdade, né, de didática, e aí eu comecei a ver, eu falei, eu estou achando que eu estou na área errada. Aí, nesse meio tempo, uma professora falou que tinha uma bolsa de iniciação científica com formação de professores. Aí eu falei, ixi, meu Deus, estou achando que está falando para mim isso daí. Bem agora que eu estou achando que eu vou para a educação. Fui conversar com ela, teve um processo ali seletivo, que tinha mais alunos, né, interessados, e eu comecei a fazer iniciação científica em 2008 e saí da indústria. Foi até engraçado, né, que a dona da empresa, eu pedi para fazer acordo, porque eu estava desesperada, o salário que eu ganhava lá e a bolsa que eu ia ganhar, né, eu falei, meu Deus, acho que eu estou fazendo a maior burrada da minha vida. E não foi a maior burrada da minha vida, foi o que eu escolhi e não me arrependo nem um pouco. E ela desceu no último dia, ela falou assim, eu não perguntei até hoje, você está saindo porque você recebeu proposta melhor? Eu cubro. Aí eu olhei para a cara dela, minha vontade foi chorar, né? Eu falei assim, eu estou saindo para ganhar 1/3 do que eu ganho aqui. Como assim? Aí eu expliquei sobre a bolsa de iniciação científica, como funcionava. Aí ela falou assim, não existe contraproposta. Você vai, mas se não der certo, você volta. Que as portas estarão sempre abertas para você. Aquilo me deu um conforto. Falei, bom, se eu der tudo errado, eu volto, né? Aí foi quando eu fui para a educação de verdade e comecei a substituição também, dar uma aula aqui, outra ali, e vi que era aquilo mesmo que eu queria, que eu gostava. Terminei a faculdade em 2010 e comecei a dar aula em escola particular. Iniciei o mestrado de educação em Bauru, só que eu não consegui fazer. Por quê? Naquela época, nós tínhamos aula todas as tardes e era quase impossível. Era algo assim que para mim não dava, que eu precisava trabalhar. E começou a surgir escolas particulares, eu tinha um estado, então eu tive que fazer naquele momento, para mim não dava financeiramente, era tudo que eu queria, mas não dava. Cheguei na minha orientadora, foi um chororô, né, porque era a minha orientadora da iniciação científica, e ela falou, mas eu entendo, Renata, eu entendo, vai que se tiver que você tiver que voltar, você vai voltar um dia, vai. E aí eu fui, né? E isso daí ficou sempre comigo, essa coisa de voltar para o mestrado. Então, a minha história aqui da educação, vou deixar, porque a próxima pergunta, a gente vai fazer já um gancho, é um pouquinho da continuação aí da minha história.